Para vocês como é que funciona a questão do atraso em circuitos combinacionais. Por que a gente tem esse atraso e como é que a gente analisa um circuito considerando esses tempos que a gente vai ter para o sinal se propagar ou também para ele se contaminar. Então, inicialmente, a gente tem que entender que quando a gente liga portas lógicas, a gente está basicamente brincando de carregar e descarregar capacitores. Se a gente observa aqui, nesse caso aqui eu tenho duas portas não. A gente tem essa primeira porta aqui, que é uma inversora, e essa segunda porta que é uma inversora. A gente pode considerar como se tivesse duas inversoras de fato, uma ligada à outra. E o que acontece é que toda vez que eu ligo portas assim, eu tenho que, quando eu olhar o gate, eu estou basicamente vendo um capacitor, ou aqui também, um capacitor, que eu vou carregar ou descarregar. Se eu ligo ela, se essa minha porta, minha primeira porta não, ela está ligada à fonte de uns, eu vou começar a carregar. E se eu ligo essa minha porta inversora à fonte de zeros, eu vou começar a descarregar meu capacitor. Então eu posso enxergar o circuito de uma maneira simplificada, assim, uma porta que está ligada a um capacitor. Aí tem o nível de capacitância aqui, depende da tecnologia e etc. Se a gente liga também em mais portas lógicas ou não. Então aqui a gente tem basicamente essa ideia, capacitores. O que acontece é que eu vou ter então a descarga, eu posso enxergar o circuito onde, quando eu estou olhando da fonte para o destino, para o dreno, na verdade, fonte para o dreno, eu posso enxergar um transistor como uma resistência. Quando eu olho do gate para o corpo, eu enxergo ele como um capacitor. Então aqui eu tenho basicamente um capacitor que está passando por uma resistência, que vai estar ligado então ao terra. Então aqui eu vou estar descarregando. A mesma coisa aqui para cima, quando eu estou carregando o meu capacitor ali, no caso C2, que seria a capacitância da porta inversora que está na frente. Então eu tenho uma resistência, que seria aqui na rede de pull-up, que está ligada a um capacitor. Então eu vou eventualmente carregar esse capacitor até que ele tenha a mesma diferença de potencial que tem a minha bateria aqui, seja o que for, 5 volts ou qualquer coisa. Isso tudo vai levar um tempo. A carga e a descarga, se a gente derivar pelo tempo, a gente vai ter essa equação aqui, que depende da resistência, no caso aqui a resistência e da carga, do pull-up, como a capacitância. Então, aqui é a mesma coisa, resistência como capacitância depende dos valores de resistência e capacitância. Então, essa exponencial aqui, ela pode ser mais rápida ou mais demorada conforme a resistência e capacitância. Quando menor a resistência e capacitância, mais rápida vai ser. E o que eu tenho é, basicamente, essa figura aqui para definir qual que é a tensão que está naquele capacitor. A gente tem, quando faz a descarga, essa exponencial aqui, e nesse tempo aqui, onde eu tenho, aí depende da tecnologia, por exemplo, dos 5 volts ao 4 volts, que seria o nosso 1 lógico, ele vai levar esse tempo até começar a entrar nesse nível indeterminado, aqui do 4 ao 2 volts aqui, por exemplo, eu não lembro os valores, até chegar no nível que a gente considera o zero lógico. Então todo esse tempo aqui, ele passou no nível indeterminado. Então quando eu passo de 1 para o 0, não é instantâneo. Vai levar um tempinho até eu entrar nessa zona que é o nível indeterminado e vai levar mais um tempo até que eu saia dessa zona e realmente eu tenha o zero ali bem definido, meu capacitor descarregado. A mesma coisa quando eu faço a carga. Até ele chegar no nível 1, no nível lógico 1, ele vai passar um tempo ainda com o nível 0, depois ele vai entrar na zona do período indeterminado, do nível indeterminado, e depois de um tempo que eu vou chegar ao nível alto, ao nível 1. Então, tanto para carregar como para descarregar esse capacitor vai levar um tempo, não é instantâneo. Então, a minha porta lógica aqui na frente, ela só vai ver que é 0 ou 1 depois de um tempo. Assim que essa porta muda, ligando 1 ou ligando a fonte de zeros, leva um certo tempo, que é uma exponencial, para que realmente tenha um 0 ou 1 na entrada desses capacitores dessa próxima porta lógica. Então, isso é o que a gente viu aqui. E a questão, como é que a gente vai modelar esse tempo, como a gente enxerga esse tempo, é que a gente tem em cima o x e o y, que é a entrada e a saída da minha porta lógica. Eu tenho então no nível 1, se a minha entrada da porta inversora está no nível 1, a minha saída está no nível 0. Os tempos que mais interessam para a gente é assim que eu saio do meu nível, que eu tenho uma entrada
inválida, né? Minha entrada é válida, ainda é um nível 1 aqui por todo esse período aqui, até eu atravessar essa barreira onde eu chego numa tensão aqui que é um nível indeterminado. Desse ponto aqui, nível indeterminado, até a minha saída entrar no nível indeterminado, eu vou falar que é o tempo de contaminação. Ou seja, meu valor, a minha entrada ficou inválida. Quanto tempo leva, né, assim que a minha entrada ficou inválida, quanto tempo leva até que a minha saída fique inválida? Se eu tinha uma entrada válida que era nível 1, aqui vai ter uma saída válida que é 0. Quando eu começar a mudar isso, essa entrada aqui deixar de ser 1 e ficar indeterminada, ainda leva um tempo em que isso aqui vai ter minha saída 0 bonitinha. E o tempo que leva para que eu perca esse valor aqui, ele fique indeterminado, é esse tempo de contaminação. É quanto tempo de uma entrada contaminada até a minha saída ficar contaminada. Uma entrada inválida até a minha saída se tornar inválida. Esse é o que a gente chama de tempo de contaminação. Assim que a entrada ficou inválida, quanto tempo leva para a minha saída ficar inválida? Esse tempo todo é o que a gente chama de tempo de contaminação. Por outro lado, eu tenho a parte em que a nossa entrada passou a ser inválida daqui para frente. Então, a nossa entrada estava em nível indeterminado, passou a ser 0. Quanto tempo leva para que a minha saída fique determinada também? No caso de uma porta inversora, se a entrada é 0, a minha saída vai ficar nível alto, nível 1. Então, quanto tempo leva para, de uma entrada válida, eu ter uma saída válida? Esse aqui é o que a gente chama de tempo de propagação, que chama de tempo I, né? A gente vê muito, na literatura, especialmente em inglês, o P, de propagation. Na verdade, tem o low to high, ou então high to low, que são tempos diferentes. Se eu saio do nível alto para o baixo, ou do nível baixo para o alto. Então, normalmente eu costumo usar só o TP, o tempo de propagação. Então, a gente tem o tempo de contaminação e o tempo de propagação. Contaminação é entrada inválida para saída inválida. E propagação é aparecer uma entrada válida, quanto tempo leva para ter uma saída válida. Então, são tempos distintos, propagação e contaminação. Isso se dá para a gente entender como funciona a computação. O circuito combinacional nada mais é que uma caixinha que vai computar alguma coisa. Pode ser um somador, por exemplo. Então ele vai somar alguma coisa. Ele vai ter várias entradas e algumas saídas. Eu quero saber quanto tempo leva para eu computar uma soma, por exemplo. Então assim que eu tenho as minhas entradas válidas, né, que apareceu 1, 0, 1, 0, 0, 1, quanto tempo leva para eu saber realmente o resultado dessa soma? Ou seja, o que eu quero saber com essa pergunta? Assim que eu tenho as entradas válidas, quanto tempo leva para eu ter a saída válida? Para fazer essa análise, a gente vai ver o tempo de propagação. Quanto tempo leva para o sinal se propagar? Entrada válida, saída válida. Uma outra análise que a gente faz, que especialmente tem a ver com a questão da memória, é assim que essas entradas se tornam inválidas, quanto tempo a minha resposta ainda fica aqui? Então, assim que essas entradas deixaram de ser válidas, quanto tempo eu ainda tenho para usar a minha saída correta da soma que eu tinha antes? Isso é o tempo de contaminação. Então, tempo de contaminação, a entrada deixou de ser válida, quanto tempo a minha saída ainda é confiável até ela se contaminar? Que são as duas análises principais que a gente faz no circuito combinacional, que é o que a gente vai fazer aqui, entender o porquê disso. Então, cada porta lógica, aqui eu tenho uma porta AND, né? Eu tenho uma OR também, eu tenho uma negação aqui, uma NOT, eu tenho um exclusivo, um XOR. Cada porta vai ter um tempo de propagação e um tempo de contaminação específico para ela, de acordo com a tecnologia, quantidade de transistores e tudo mais. Por exemplo, eu posso ter que a porta não, ela tem um tempo de propagação de 1, a porta AND de 2, a porta OR de 3 e a porta XOR de 5. O tempo de contaminação pode ser 1 ainda para não, pode ser 1 para AND, 2 para OR e 4 para o XOR. Aí a pergunta é, tá desse circuito, que eu não lembro que circuito é esse, um multiplicador, alguma coisa assim, quanto tempo leva para ele calcular a resposta? Ou seja, qual que é o tempo, nesse caso, o tempo de propagação desse circuito? E como é que a gente faz essa análise? Essa análise a gente fala que é pelo caminho mais longo. É o caminho mais longo, quanto tempo demora para a pior saída ficar pronta. Porque se eu quero saber quanto tempo leva para esse circuito computar, não adianta a primeira saída ficar pronta.
Ou não adianta duas saídas ficarem prontas. Eu quero que todas as saídas estejam prontas, aí sim meu circuito está completo. Por isso eu tenho que olhar, nesse caso, o pior dos casos, ou seja, o mais lento. Aí como que a gente faz essa análise? A gente vai olhando ponto a ponto. Então as minhas entradas estão prontas, por exemplo, no instante 0. Então aqui 0, 0, todas prontas no instante 0. E eu vou olhando porta a porta. Então a porta IND ela tem um atraso de 2 unidades de tempo, qualquer que seja. Então se as minhas entradas estão prontas no 0, depois de 2 unidades de tempo, meu sinal aqui ele vai estar pronto depois de 2, que é o tempo de uma porta IND. A porta inversora tem um atraso de 1. Então nesse ponto aqui, depois de 1 unidade de tempo, está pronto. Aqui também, nessa inversora, 1. E aqui, é o XNOR, na verdade, faltou uma porta aqui, então, XNOR. Vai ter 6 e 5. Então a XNOR ela tem um atraso de 6. Então agora eu estou olhando só o tempo de propagação, só a primeira coluna. Então se eu tenho 0, 0, depois de 6 unidades de tempo, ficou pronto. Agora aqui começa a ficar interessante. Eu tenho uma porta aqui pronta no tempo 0 e uma porta pronta no tempo 1. Uma das entradas do END no tempo 0, outra entrada no tempo 1. Então para saber quanto tempo leva para minha saída ficar pronta, eu preciso de todas as entradas prontas. Então eu vou considerar o pior caso da entrada. Só depois que a minha última entrada ficou pronta, que é essa aqui depois de 1 unidade de tempo, que eu vou começar a contar a propagação dela. Então vai ser a pior entrada, que é 1, mais o 2, que é o tempo dela. Então, nesse ponto aqui do fio, meu sinal está pronto depois de 3 unidades de tempo. Então aqui eu tenho 3, 2, aqui 3 também, que é o mesmo fio, 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 também, aqui eu tenho 6. Então a gente pode analisar o fio nesse ponto. Eu tenho uma entrada que está pronta desse XOR depois de 2 unidades de tempo, e essa aqui depois de 3. E o XOR leva 5 unidades de tempo. Então eu vou pegar o pior caso, que é 3, e vou somar 5, que é o tempo que ela leva. Então depois de 3 unidades de tempo, todas as entradas estão prontas, eu começo a contar o tempo do XOR, que é 5. Então 5 mais 3, eu vou ter 8 unidades de tempo para o sinal ficar pronto aqui. Aqui, então, eu tenho essa porta E, que é 0 e 1. O tempo da porta E é 2, então vai ficar pronto depois de 3. Então, eu tenho duas entradas no XOR, que é 3. Aqui também vai ficar pronto depois de 8 unidades de tempo. E, por fim, eu tenho um OU aqui, que leva 3 unidades de tempo. Aqui eu tenho uma entrada que ficou pronta só no 6 e uma que ficou pronta no tempo 1. Então, eu vou pegar o pior tempo, 6, e somar com 3. Então, aqui, essa saída ficou pronta depois de 9 unidades de tempo. Então, essa primeira saída ficou pronta depois de 8, essa depois de 8 e essa depois de 9. Então, todo o meu circuito, a gente pode falar que ele leva 9 unidades de tempo para propagar o seu sinal, para ter a minha resposta computada, o cálculo que esse circuito faça ter sido concluído. Então, essa é uma primeira análise. Outra análise seria, então, da contaminação. Eu faço ela de maneira parecida, só que com a ideia de que para se contaminar, eu não preciso esperar que todas as entradas sejam contaminadas. Somente uma já começa a estragar tudo. Então, se eu olhar aqui em vermelho, o tempo de contaminação, todas as entradas ficaram contaminadas no instante 0, né? Então, se eu olhar aqui a porta END, ela leva 1 unidade de tempo para se contaminar. Então, se as entradas estão 0, depois de 1 unidade de tempo, a minha saída aqui também está contaminada. A porta inversora, a mesma coisa. Depois de 1 unidade de tempo, ela está contaminada. Aqui, depois de 1 unidade de tempo, está contaminada. Então, agora a gente tem, olhando essa porta END aqui, por exemplo, uma entrada está contaminada no instante 0, a outra levou 1 unidade de tempo para ficar contaminada. Para eu estragar alguma coisa, basta que uma das entradas fique estragada. Então, eu vou contar agora, nesse caso, não o pior dos tempos, não o maior dos tempos, mas o menor. Então, essa análise de contaminação é do menor caminho. Então, entre 0 e 1, eu vou pegar o menor tempo e somar isso ao tempo de contaminação da porta END. Então, vai ser 0 mais 1. Então, depois de 1 unidade de tempo, o sinal aqui está contaminado. Aqui, a porta XNOR leva, então, 5 unidades de tempo, se as entradas estão no 0.
depois de 5 o sinal aqui está contaminado. Então agora eu tenho que o sinal aqui está contaminado depois de 1, aqui depois de 1, aqui depois de 1, aqui eu tenho 0 e 1, então vou pegar o menor, que é 0, o tempo do end é 1, então aqui também vai ficar contaminado depois de 1, aqui eu tenho o 1 de cima e o 5 aqui de baixo. Então eu vou pegar o menor dos tempos e somar o do OR, que é 2. Então 1 mais 2, essa saída ficou contaminada depois de 3 unidades de tempo. Essa saída aqui é do XOR, que é 4. 1 e 1 eu vou pegar o menor, que é 1, somar 4. Ficou contaminada depois de 5. Essa aqui eu tenho 1 e 1 também. O XOR é 4, eu vou somar o menor, que é 1, mais 4. Ficou contaminada depois de 5. Então essa saída, ela deixa de ser válida depois de 5 unidades de tempo. Essa saída aqui depois de 5 e essa depois de 3. Então meu circuito como todo, ele deixa de ser confiável depois de 3 unidades de tempo, a partir que a minha entrada se tornou inválida. Então, por exemplo, se eu estou armazenando esse valor aqui, quando as minhas entradas se tornam inválidas, eu ainda tenho 3 unidades de tempo para salvar isso na memória, por exemplo. É uma aplicação que a gente pode ter nessa questão do circuito do tempo de contaminação. Então, basicamente, isso é o que a gente precisa para entender a análise de tempo dos circuitos convencionais. A gente tem esses dois tipos de tempo. Propagação, que é basicamente o tempo que leva para calcular o que o circuito está calculando. E contaminação é quanto tempo aquele valor continua lá salvo depois que a minha entrada se perde. Certo? Então, os dois tempos que a gente tem para o circuito computacional. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente faz a questão temporal também para circuitos sequenciais. Então, até a próxima aula.